estudantes, bem-vindos ao nosso Papo Legal Enem, o podcast do Pré-Enem Legal. Eu, professor Ziel, professora Cleice e o nosso super convidado de hoje. Quem é, professora Cleice? Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos bater um papo legal com esse professor, gestor e estudante do curso de Direito para trazer aí várias diquinhas também, inclusive da vida acadêmica que ele está vivenciando atualmente, Vitor Farias. É muita coisa, né? Pelo amor de Deus, nem eu sabia que era tudo isso. Tem outras aí, né, que a gente não disse, né? Bem-vindo, professor Vitor. Muito obrigado. Hoje, no caráter de professor, né? Tenho certeza que nossos alunos têm muitas curiosidades a respeito da sua vida como estudante, e é sobre isso o nosso bate-papo, né? E eu começo a perguntar, que eu tenho certeza que é a pergunta de todos os alunos, professor de espanhol? Espanhol. Na verdade, a minha formação é dupla, português e espanhol. Acho que foi a última turma com essa formação, mas eu me enveredei pelo caminho do espanhol. Sempre quis ser professor? Como que os alunos sempre perguntam isso, né? Onde que entrou ser professor? Engraçado, hoje ninguém quer mais ser professor. Sim. Mas lá na década de 90, a maioria que está nos assistindo nem tinha nascido ainda. Eu sempre me vi ensinando. Eu fazia isso. A minha brincadeira de infância era ensinar meu irmão, os colegas. Então, a sala de aula, como é até hoje, era uma brincadeira. E embora hoje seja uma brincadeira séria. É isso, sempre me vi. Hoje eu digo que não vim para a sala de aula, não me tornei professor, porque foi a última coisa que me sobrou. Na verdade, não, eu faço exatamente aquilo que eu sempre quis fazer. Maravilha! E hoje, gestor de escola, né? Isso é legal, que você não sai da escola, né? A escola sempre ali no sangue. E onde que entrou o direito aí nesse processo? Só que antes de ser professor, eu passei pela carreira da segurança pública também, aqui no estado. E no curso de formação para policial militar, eu fui policial militar 6 anos. Eu estudei as matérias de direito. E ali nasceu, lá pelos idos de 2000, 2001, nasceu esse interesse e foi um sonho que ficou adormecido durante muitos anos. E aí, em 2014, eu tirei esse sonho da caixinha e enfrentei o Enem, como muitos vão enfrentar esse ano para poder chegar lá. É justamente a porta de ingresso hoje nas universidades para os nossos alunos. É o objetivo também das nossas conversas, falar sobre esse preparo, né? Sobre essas tantas possibilidades que tem de um aluno fazer o vestibular, fazer o Enem, ingressar na universidade, né? A gente sempre fala muito sobre, até a gente conversava aqui em off sobre isso, a maioria dos alunos assim, sempre tem em mente que você é médico, você juiz, você é advogado, você é engenheiro, eu professora Cleice, nós somos professores por formação e paixão, e tem tantas possibilidades, né? Como a gente conversava, tem um outro lado do Vitor, que é o lado músico, Sim. Cantor, que a gente conversava também, e tem aluno que ele dança, que ele é músico, que ele é artista, e esse aluno, com certeza você lida bem mais com isso, porque na sala de aula a gente tem uma percepção de 40 alunos. Hoje ele é diretor da Escola Heloísa Moron Marques. Beijo para os nossos alunos, meus ex-alunos também, eternos alunos. E você lida ali com, em média, quantos alunos hoje? São quase 1000. Então são quase 1000 sonhos perambulando pelos corredores da escola. Imagina, todos eles querendo muita coisa e às vezes sem saber o que quer. Eu costumo dizer para eles assim, na universidade vocês realmente vão se descobrir como pessoas de verdade, porque lá abrem-se outras oportunidades também. A nossa batalha, inclusive, é exatamente essa, para que a formação deles não acabe no ensino médio. Hoje o ensino médio, eu costumo dizer, não bota na fila. Ele não abre muitas oportunidades. A universidade é que é o caminho, é onde eles têm que chegar. E esse discurso é muito importante para os nossos estudantes entenderem mesmo a importância de fazer o Enem, a importância de se preparar de fato, não é, Vitor? E aí eu queria saber como que você conversa com ele. Eu achei muito interessante ouvir que são 1000 sonhos. E escola é isso, né? A gente lida com vários projetos de vida. E como que é essa partilha do Vitor, gestor, e acadêmico com os estudantes da escola? Eu não sei se nas outras escolas, eu imagino que seja assim também, mas lá na Escola Heloísa, eu carrego no peito, né? Tá aqui. A gente tenta manter uma relação muito próxima com os alunos, porque
enquanto eles estão em sala de aula, eles lidam com os professores. Mas na chegada, no intervalo, na saída, nós estamos com eles. Então, e aí é nesse momento que a gente tenta plantar essas sementes. De dizer que o ensino médio é um momento muito passageiro. Eles vêm no fundamental 9 anos. Eles estudam 9 anos no fundamental. O médio são 3 anos apenas. Então, é um tempo muito rápido. A gente começou o ano letivo ontem, outro dia, e a gente já está encerrando, a maioria das escolas, o primeiro bimestre. Daqui a pouco o semestre acabou, daqui a pouco veio o Enem, o ano acabou. E aí quem está lá no terceirão faz o que da vida? Então essa conversa ela é constante para que eles não percam as oportunidades, não plantem, aliás, não deixem de plantar, como nós também estamos fazendo agora, as sementes deles. Porque os frutos dessa plantação não vão vir agora, vão vir mais para frente. E aí eles precisam pensar que nesse momento não é momento de colheita, é momento de plantação, de pensar que o que eles estão fazendo agora, todas as lutas, inclusive algumas dificuldades que eles vão enfrentar, porque passar pelo Enem não é uma tarefa fácil. Eu lembro que a última vez que eu vivenciei isso era assustador, porque eu olhava para as outras pessoas e imaginava cada uma delas como meus concorrentes, embora eu não soubesse quais eram os custos que elas queriam pleitear ali com aquela prova, mas eu ficava pensando, meus concorrentes, eu preciso dar o meu melhor aqui. Só que esse melhor não acontece só na hora da prova, acontece também antes, quando eles se dedicam para os estudos, e é isso que a gente faz ali todo santo dia, dizendo para que eles olhem para frente e não percam as oportunidades que a escola apresenta hoje para eles. Aproveitando, quem era o Vitor aluno, né? Aproveitando já que você está falando sobre os desafios desse aluno, quem era o Vitor aluno, quais os desafios que ele teve. Como foi, galera né, do fundão, né? Ou era galera... Eu não era... Como foi, né, Osiel, a preparação para esse Enem, estudos, cronograma, como encaixou tudo isso na tua rotina diária? Eu conheço as duas realidades da educação no Brasil. Eu estudei durante muitos anos da minha vida em escola particular, mas fiz o ensino médio em escola pública e no ensino noturno. Porque eu já tinha vontade de trabalhar, então eu fui estudar à noite por conta própria e assim eu tive a minha formação de ensino médio. Ali nascia, na verdade, eu vivenciei as dificuldades que os nossos alunos têm hoje, porque muitos já trabalham e estudam, e isso não é uma rotina fácil. Às vezes o trabalho acaba exigindo demais e trazer um corpo descansado e predisposto a estudar e a aprender não é uma tarefa fácil. Então, quando eu converso com eles, eu falo exatamente sobre isso, sobre essa vivência e há alguns anos me fizeram exatamente essa pergunta e assim, uma pergunta difícil de responder, porque eu preciso voltar um pouco no tempo e lembrar de como foi desafiador, porque é difícil arranjar trabalho para todo mundo. Imagina todos os jovens hoje querendo um emprego. Na minha época, lá na década de 90, início dos anos 2000 já era assim. Então, estudar e trabalhar não era fácil. Durante muito tempo eu fiquei sem emprego, então eu pensei, o foco é realmente o estudo. E eu lembro que a minha preparação para o vestibular foi uma preparação autônoma. Eu lembrava dos bons professores, especialmente quando eu encerrei o ensino médio, mas eu precisava ir buscar as bibliotecas que a gente tinha disponíveis na época, os espaços de estudo para enfrentar na minha primeira formação vestibular. Para o Enem, para o curso de Direito, já foi o Enem. E aí foi igualmente difícil, porque eu já tinha saído do ensino médio há muito tempo, e na minha primeira tentativa eu levei bomba em matemática. E era um bom aluno de matemática, eu não era um aluno do fundão. Sim. Sentava na frente, entregava as atividades, às vezes eliminava, como a gente costuma dizer, no terceiro bimestre, mas depois de passado tanto tempo, enfrentei essa dificuldade. Levei bomba na área de matemática. E aí, para o ano seguinte, pensei, é aqui que eu preciso focar. E fui o 10º. No ano 2014, parabéns. Quando tentei, eu quase caí da cadeira, quando vi o resultado que o e-mail chega, dizendo, você foi selecionado. E valeu a pena. Naquele dia também que eu vi esse resultado, eu pensei, puxa, valeu a pena aquela dedicação, aquele esforço, porque as minhas sementinhas plantadas, eu sempre faço essa analogia da plantação. E a gente quer hoje em dia que as coisas cheguem logo, que elas nasçam de forma imediata, mas não é assim. Por isso que a gente insiste tanto para os meninos que estão lá, começando a carreira no ensino médio, na primeira série, e aqueles que estão saindo, que eles sigam plantando.
se plantarem direitinho, regarem direitinho, com a nossa ajuda, que a gente ajuda a regar, esses frutos vão nascer. Até na nossa conversa, também eu sei parte da sua vida, trabalhei no Heloísa 4 anos ali. Vou roubando de volta para ele. Vai nada. Assim, a gente tem, né, claro, pelo que você disse, um Vitor multifacetado, né, que é músico, né, que a gente não conversou ainda sobre isso. Isso lhe ajudou muito, assim, nessa formação, nessa questão das escolhas, porque eu percebo muito que os alunos, às vezes, eles pensam, eu quero seguir essa área. E ele, às vezes, não consegue perceber que um curso técnico que você faz, ou até um menor aprendiz que seja, né? Você trabalhou, eu tive a oportunidade também de trabalhar e estudar, você falando da EJA, na Educação de Jovens e Adultos. Um dos meus preparos para vestibular foi estudar à noite também nessas aulas da EJA. Tenho uma gratidão enorme para a Educação de Jovens e Adultos por causa disso. E hoje tem um mundo de possibilidades, tecnologia, o tempo todo informações. E aí, resumidamente, o fato de você ter ser multifacetado, né, utilizando novamente a palavra, me ajudou nessa formação, nessa escolha, na superação desses desafios, na formação, enfim, como um todo. Eu lembro que cantando, tinha uma amiga igualmente cantora que me dizia assim, olha, eu acho que você se daria muito bem como professor de espanhol. Porque eu já tinha essa vontade de ser professor, mas, ora, eram tantos cursos. Era português, era história, era o inglês, a época tinha o francês também. Qual escolher? Tinha matemática, e geralmente a matemática é predominantemente masculina. E eu fiquei pensando, e agora, para onde eu vou? E eu lembro que uma amiga cantora me disse, você se daria bem no curso de espanhol. E nessa época, nesse ano que eu tentei, foi muito concorrido. Eu não sei por qual razão. Foi muito concorrido. E aí, entrei no espanhol e, de fato, entendi que eu deveria estar ali. Eu precisava estar ali. É a história do se encontrar. É a história do se encontrar. A minha turma original era muito boa. Então, e todos eles eram sonhadores. E como eu, também ou já tinham uma formação ou trabalhavam durante o dia, porque o curso de espanhol ainda é à noite. Era à noite na época e continua sendo. Então, a gente tinha as idades eram muito diferentes, mas a gente tinha essa semelhança. Ou já trabalhavam, ou estavam em busca de emprego e sabiam que a universidade era uma porta pela qual se podia passar e alcançar os seus objetivos. E aí, essa possibilidade de ter pessoas com quem conversar, especialmente essa minha amiga, que hoje é médica, né, foi muito importante para essa formação, ou na verdade para a busca dessa formação, porque ela me viu de fora e a lida com o público, as conversas, as apresentações fizeram com que ela enxergasse, puxa, ele pode ir por esse caminho, e deu certo, estou aqui. E é tão valioso esse relato dessa ajuda nas escolhas, desse olhar de alguém, que hoje a gente vê os jovens com uma dificuldade enorme Sim. de escolher, né? Mesmo trabalhando ali com projeto de vida, vindo pós-médio, a gente ainda percebe uma dificuldade latente nos jovens de escolher qual destino seguir, qual rumo, qual curso. Eu vou fazer uma graduação, eu vou fazer um curso técnico de menor tempo, enfim. E aí, uma dica legal, super interessante, que a gente vem falando em todas as lives, é do teste vocacional, que nós temos lá na plataforma do Pré-ENEM Legal, em parceria com o SEMEAC. Vão colocar o link aqui da plataforma, tá bom? E é bem legal, em todas as escolas que nós estamos indo com o Pré-ENEM, nós estamos falando, abrindo, para que esses estudantes tenham esse autoconhecimento e possam conversar, justamente para ter uma escolha mais consciente, né? É tão importante pensar nisso, porque hoje eles estão sendo bombardeados de muita informação. Antigamente a gente fazia aquela pergunta, o que você vai ser quando crescer? Essa pergunta, ela ganha força hoje, mas ela está muito mais difícil de ser respondida. Porque hoje dá para ser muita coisa. E se pensa de forma muito imediata, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Eu estou aqui conversando com vocês e pensando no restante do meu dia, nas coisas que a gente vai fazer. Mas quando a gente pensa na educação, não dá para pensar assim no agora.
tudo é para o depois. Porque, e esse depois ele só vai vir de forma estável, adequada, organizada, se o hoje, se o agora for feito também de maneira adequada. E eu acho importante que os testes vocacionais, eles voltem, tiveram um tempo, um movimento deles, eles arrefeceram agora, mas eu acho importante trazer isso de volta para que o estudante que esteja no ensino médio, e às vezes até o do fundamental, que vai passar pelo médio, já comece a pensar de novo, o que eu quero ser quando eu crescer. Porque esse crescer, ele vai chegar. Então, e a gente nem vai precisa... demorar tanto não, quanto não eles demora. imaginam. E a gente precisa estar preparado. Eu lembro que no ano passado a gente soltou um vídeo nas nossas redes sociais em que a gente falava sobre isso. A palavra-chave era futuro. E eu terminava dizendo isso no vídeo. Vou soltar esse vídeo de novo esse ano. Solta, vai ser ótimo. O futuro, ele vai chegar. Agora, como você vai recebê-lo? Isso não depende de onde você mora, das pessoas com quem você relaciona, embora isso possa até interferir, positiva e negativamente, mas quem decide mesmo como o seu futuro vai chegar é você, a partir das coisas que faz hoje. Tomando novamente esse aluno que vai fazer algo quando crescer, e a gente tem alunos, né, como a Ana, que a gente conversou, Sim. nossa aluna maravilhosa Ana, que é até maior, acho que é maior do que eu e você. Né? Ela é tão enorme. É extremamente grande a Ana, que já é grande, né, fisicamente. E assim, como que é esse aluno hoje, né? Como que é no dia a dia ali da sala de aula, da escola, na verdade, os anseios, as expectativas, você percebe esses sonhos, um aluno que é extremamente conectado, né? A gente conversava sobre isso, um aluno que pega ali uma rede social e ele sabe muito, produção de um vídeo, ele sabe muito mais do que a gente tem uma dificuldade, às vezes aprende, né, por vários motivos, mas ele já parece que já nasceu sabendo daquilo. Como é esse aluno, como é a inteligência emocional desse aluno ali no dia a dia como gestor? É interessante, você percebe. É interessante perceber isso, enxergar isso, porque aí eu também me coloco no lugar deles. Na nossa época, não era assim. A gente tinha acesso à informação basicamente pelos meios de comunicação, a TV, o rádio e os livros. Enciclopédia Barça. Exatamente. E aí, muitas casas tinham isso, passavam vendendo na rua, né? As pessoas compravam, porque a informação estava ali. Hoje, através das redes sociais, principalmente dos vídeos curtos, os alunos têm acesso a muita informação. Penso, inclusive, que deve ser parte do papel da escola canalizar para boa informação, porque talvez seja isso também que faça com que eles não consigam responder essa pergunta, o que eu quero ser quando crescer. Acho que é o Leandro, só abrindo parênteses, Carnal, que diz que informação não é formação. Exato, eu concordo com ele, porque se a gente abre qualquer site, hoje as pessoas nem abrem mais sites, né? Elas abrem as redes sociais, mas se você abrir qualquer página, o G1, por exemplo, posso citar o G1 aqui, né? Pode sim. Abre o G1 lá. Abre a página da Secretaria de Educação. Vai ter um monte de informação. Leva-se um dia inteiro, mais do que isso, para se ter acesso àquelas informações todas ali. Então, não é fácil. Informação a gente tem bastante. Agora, a formação, ela precisa ser bem canalizada. Senão fica tudo muito raso. Na redação, por exemplo, acho que a gente vai falar disso, né? Sim. Na redação, quanto mais rasa for a argumentação, pior é a nota. Porque o aluno precisa mergulhar, saber argumentar de maneira adequada, senão a nota dele vai ser baixinha e não é isso que se quer. A gente tem esse aluno que tem essa gama de informações, essas tantas portas, e às vezes ele não consegue gerir, né? Isso vale, como eu disse, né? Até para a questão emocional, porque na rede social é aquela história, né? Tudo é perfeito, tudo é bonito, tem filtro. E a vida real eu falo muito nos aulões que a gente vai, que a motivação, eu gostaria de estar motivado, de ser motivado. Cara, a motivação, ela te leva 1, 2, 3 semanas no máximo. Sim. O que você precisa? Disciplina. Então, às vezes, lá na rede social, tem o cara que entra no gelo de manhã cedo. Eu não tenho empolgação para entrar no gelo de manhã cedo. Enfim, então, às vezes, esse aluno, ele tem essa dificuldade até nesse aspecto emocional. Lá nós lidamos, né, durante esses 4 anos que eu estive com você, com situações assim, justamente às vezes por isso, né, por essa quantidade de informações, acabar adoecendo o nosso aluno e não fazendo muitas vezes com que ele sonhe e lidar com isso, né.
A gente fala sobre escolha profissional, um aluno que tem 16, 17 anos. Na sua época, você tinha, quando escolheu, entrou no curso de Direito, tinha ali em torno de quantos anos? 17, 18 anos. No caso, na primeira graduação, na primeira graduação. É isso. Eu acho que a família, inclusive, pode ajudar. Sim. Hoje, a gente tem essa dificuldade, né, da ajuda, da lida com a família, mas eles ainda podem ser nossos parceiros no sentido de instruir para que eles não se percam. A lida com a informação, de fato, é muito grande e os meninos têm muitas vezes essa falta de distinção. Às vezes, a escola também falha nisso. A gente quer reproduzir comportamentos nossos neles, mas eles não são mini adultos, Sim. nem cópias nossas. Eu falei de sonhos, né? São quase 1000 sonhos ali, porque, de fato, trazendo agora, dando a esse ditado uma conotação positiva, cada cabeça uma sentença, porque, de fato, eles estão carregando ali, são vidas, são pessoas em formação. Então, eu acho que se a família se une com a escola para ir apontando caminhos, não exigindo que o aluno reproduza aquilo que a gente quer, porque cada um vai ter uma vida. Nós somos passageiros, os pais vão embora e eles ficam aqui construindo a vida deles. Então, eu acho que é esse pensamento que a gente precisa ter sempre, para que eles não adoeçam. Nós mesmos já na vida adulta, se a gente se sobrecarrega com muitas atribuições, o nosso corpo, a nossa mente entra em colapso. Que dirá um aluno que ainda está em formação, com o cérebro em desenvolvimento, sendo bombardeado todo dia por um montão de informação e com o fantasma, o monstro do futuro vindo aí. Porque por mais que eles não tenham essa consciência, o futuro está chegando. Amanhã é outro dia e daqui a pouco, 2025, bate na porta para quem está na terceira série. E aí eu faço o quê? Por isso aí eu insisto. Eu acho que é importante que a gente trabalhe mais dentro dessa perspectiva dos testes vocacionais, para instruir, eu não sei se como foi na nossa época, mas para instruir o aluno, olha, existem esses caminhos e você pode. É isso, eu acho que dizer que eles podem é também muito fundamental, muito importante. É importantíssimo. Inclusive, na manutenção desse sonho, né? Porque às vezes a gente pensa numa coisa e vai acontecendo, várias coisas no caminho, o estudante vai desanimando, ele realmente tem acesso a muita informação, né? Tem aí a competência 3, que é selecionar e organizar, não é, Osiel? Você também que é de língua portuguesa, sim, né? Sim. Licenciatura dupla, sabe? Mas a gente vê que isso é uma dificuldade grande mesmo dos estudantes, de filtrar, de aprender a pesquisar, a investigar, a tentar se conhecer e pensar, esse caminho que eu estou escolhendo é o meu caminho? Eu costumo dizer também na sensibilização que a gente faz nas escolas do Pré-ENEM Legal, que nós precisamos ter um norte. Porque se eu não tenho um foco de onde eu quero chegar, qualquer caminho vai servir. Exato. E a possibilidade de eu me perder nesse caminho é muito grande. Então, de ir pensando ali, se conhecendo, pensando nas suas afinidades, até também, né, Vitor, para pensar nos pesos aí, né, do curso que esse estudante vai fazer e ter uma preparação maior, né, focado no que ele gostaria de fazer. Eu acho que as disciplinas todas hoje, nós temos no currículo a disciplina de projeto de vida e de pós-médio, por exemplo, que ajudam nessa reflexão. Mas eu penso que todas as disciplinas podem colaborar para isso. Todo professor que está em sala de aula hoje, por exemplo, ele passou por uma faculdade, ele passou pela formação acadêmica, então ele sabe o quão difícil é e ele aprendeu a gostar dessas ou daquelas disciplinas quando a gente faz o curso de formação, o que é muito natural. Isso não é ruim, não gostar dessa, não gostar daquela. Mas eu acho que a gente poderia também, como professor, e é uma coisa que a gente também tenta fazer lá na escola, de fazer com que o professor não ensine só a sua disciplina, mas que ele pense em determinados momentos, quando as situações forem propícias, ele também consiga instruir. Porque não exigindo, como eu disse, que o aluno reproduza o nosso comportamento, mas que aponte também caminhos. Porque quando o professor ele abre, durante uma explicação de um conteúdo qualquer, de matemática, por exemplo, para falar sobre como pode ser o futuro e como a matemática também pode ser importante para ele, é uma forma de estimular ele a sonhar e pensar que ele também pode chegar lá.
Perfeitamente. Inclusive, relacionando ali o que esse estudante está vendo, né, com a sua realidade, com a aplicabilidade do que ele está aprendendo. Esse estudante, ele precisa muito desse tato. Para que eu vou usar isso? Por que eu vou fazer o Enem? No ano passado, nós percebemos que aqui no Acre, 60% dos estudantes que realizaram o Enem eram estudantes que já haviam terminado o ensino médio há pelo menos um ano. Então, isso nos mostra aí e nos acende aquele alerta de conscientizar mais, de conversar mais, de motivar, de estimular mais, você pode. E de que isso não pode ser mesmo, como você falou, essa responsabilidade de conversar só do professor do projeto de vida do pós-médio. Essa precisa ser uma cultura, né, na escola, para que a gente consiga plantar lá nesse aluno. Ele pode. Você consegue. O Enem tem outros caminhos, né? E que vai ser super válido para a sua vida dizer sim. E os alunos também podem levantar esse debate em sala. Essa nossa conversa acabou sendo para vários nichos, né? Para os professores, para os alunos, eles também podem levantar isso em sala. Perguntar para os professores, como vocês estão me perguntando aqui, como foi antes? Perguntar para os professores como foi passar pela faculdade. Tem as dificuldades, mas foi exatamente ela que fez com que os professores se formassem, hoje estivessem na sua carreira. Então essa curiosidade também pode partir do aluno. Inclusive você tem possibilitado isso lá na escola, né, com o podcast de vocês, Sim. com alguns trabalhos que a gente sabe. Fala um pouco sobre esse trabalho lá do podcast, sobre os trabalhos que você tem feito para incentivar esse aluno. A gente, não com essa estrutura aqui, um dia a gente chega lá, mas a gente tem um estúdio lá também. E a ideia é que não seja só uma coisa conduzida pela direção da escola, pelos professores, mas que os alunos superem a timidez e também se engajem nesse tipo de trabalho. Porque a gente fala das redes sociais e às vezes até tece críticas sobre elas, mas elas são muito importantes hoje em dia. Então, a gente inaugurou, assim que o ano letivo abriu, o nosso canal no YouTube. Era um sonho antigo e a gente colocou ele em prática esse ano e já tem convidado os alunos para que eles participem de maneira ativa nessas produções, perguntando, organizando a pauta para as gravações, e isso é fundamental porque a gente está fazendo aquilo que a gente falou ainda há pouco, a formação. A gente tem a informação, mas a gente também forma e coloca na prática. É o pedido que a gente faz sempre aos professores. Não caminhem apenas pela teoria. A teoria é importantíssima. É importante saber, não se constrói uma casa pelo telhado, né? Então a teoria ela dá a base para que os telhados dessa casa do conhecimento se estruturem. Mas é importante que os alunos também tenham acesso às práticas. Os laboratórios estão aí, né? As escolas receberam, então os professores precisam fazer com que os alunos coloquem a mão na massa, e hoje é possível. Sim. Essa é a diferença, eu acho, da escola que a gente tinha, da escola em que eu estudei, para a escola que a gente tem hoje. A escola também tem muita informação, precisa dessa formação canalizada para que os alunos se desenvolvam. Pensando no Vitor, estudante acadêmico ainda de Direito, como que você tem acesso à informação hoje? Você costuma ouvir rádio, ler livros, jornal, rede social? Se eu for falar... Com o tempo que você tem, né? Não, claro. Eu ouço rádio quando eu estou no carro. Eu tenho uma emissora de rádio preferida que fica lá sintonizada, que é a Rádio Senado. Não tem como não ser, porque ali eles falam muito do legislativo, das informações, mas trazem informações do dia a dia também. Quando dá para ouvir rádio. Mas hoje a internet é o principal canal de informação. Por isso que é tão importante canalizar para aquilo que realmente importa, para a gente não se perder. As redes sociais, para mim, também são uma boa fonte de informação. Eu sigo muitas páginas de notícias para receber informação de forma mais rápida. Eu considero que as redes sociais dos vídeos curtos, se bem seguidas, elas são um bom canal de informação. A gente falou dos livros antigamente, né? Dificilmente hoje um aluno, ou até mesmo a gente, recorre a algum livro para buscar informação. Mas é importante também saber pesquisar. Senão a gente se perde e entra na história das fake news, que não valem não só para as notícias, mas valem também para as informações. A gente pode se deparar com informação que não é correta, que não é verdadeira, e é importante saber filtrar.
Isso é interessante, eu fiz um trabalho lá na época, os 2 últimos anos que eu estive lá, nós fizemos uma leitura com os alunos do Te Pego na Saída, do Fabrício Carpenejar. E muitos relatos de aluno, professor, eu já li muita coisa, mas eu nunca tinha lido um livro inteiro. Eu disse, cara, assim, para nossa realidade, Sim. a gente se desafiava com os colegas a ler vários livros. A gente percebe, claro, que muitos alunos leem, né? A gente tem alunos na sala de aula que ele anda com um livro, que ele lê, às vezes é aquele livro que está sendo divulgado na rede social, a famosa divulgou, e está tudo bem também. Mas essa coisa da leitura, que a gente muitas vezes limita a um livro físico ali, né? Hoje a gente sabe que esse aluno não lê, ele lê o mundo, né? Ele lê as pessoas, ele lê o professor, ele lê a mãe, ele lê a família, ele lê a rede social, ele lê o famoso, ele faz muitas leituras, né? E isso é muito interessante, essas tantas possibilidades que se tem. Nós somos suspeitos para falar, a gente poderia falar muito aqui o dia inteiro, né, sobre escola, sobre sala de aula, porque a gente tem essa paixão pela educação, por sala de aula, pelos nossos alunos, tem trabalhado, você inclusive, né, tem dado a vida ali pelos nossos alunos, pela educação pública, porque a gente acredita nisso, né, é acima de tudo, e aí as pessoas falam, até eu brinco muito com os alunos, né? Tem gente que ainda pergunta, você só trabalha ou você é só professor? Você tem outro trabalho? Você ganha dinheiro com o quê? Exatamente. Você é só diretor, né? Como consegue? Continua, e finalizando, né, essa minha fala, você continua ainda cantando, tocando não mais, né? Não, Você disse em off aqui. Não, tocando não dá mais não. E cantando assim bem pouco, No chuveiro. bem menos do que eu gostaria, na verdade. Porque se fosse possível viver só disso, mas não dá não. A gente tem que... Fez muito casamento. Eu fiz muito casamento já. Que na verdade, a coisa que eu mais gosto de fazer é casamento. A gente falava sobre isso aqui antes de começar, sobre o casamento em si. Casamento é uma oportunidade única. O músico e todo mundo que está trabalhando, porque vocês não imaginam como é um casamento, os bastidores de um casamento. As pessoas veem as fotos da noiva entrando, casou, todo mundo bonito, mas tem uma preparação anterior àquilo que requer um esforço muito grande. Como em tudo na vida. Mas no casamento você só tem uma oportunidade e você não pode errar. Porque tudo ali vai ficar eternizado. Imagina a minha parte, que é a parte da música. A noiva está entrando e a gente erra a letra da música. Aquilo ali vai ficar gravado e ela vai odiar aquela cerimônia pro resto da vida. A gente não vai conseguir uma oportunidade, então a gente tem que acertar. É o que acaba. Só que, aí eu puxo de novo para o nosso assunto central aqui. Os meninos, quando forem enfrentar o Enem, eles podem não se dar bem, mas tem no ano seguinte. E eles não podem desistir. Não desistam. Eu insisto nessa história de cantar, porque não é como andar de bicicleta. A gente vai envelhecendo, as cordas vocais vão ficando cansadas, mas a gente precisa insistir para se manter ativo. E aí, Vitor, tomando aí esse teu exemplo do casamento, essa frase de não desista, eu queria que tu compartilhasse um pouquinho com a gente como foi? Eu decidi fazer direito a primeira vez, eu não passei. Naturalmente, a gente se frustra, normal. Como foi lidar com essa frustração, mesmo adulto, mesmo maduro? E como foi se preparar para o próximo Enem? Como dicas aí para os estudantes que eventualmente podem não conseguir da primeira vez e como que eles podem fazer para a segunda, terceira até conseguir? Imediatamente, quando saiu o resultado da primeira, porque eu já queria, eu pensei, não é para mim. Até porque, como eu disse no início, era um sonho que estava guardadinho. Eu pensei, não vai dar certo. Mas comecei a relembrar o caminho que eu tinha trilhado até ali, né? O esforço que eu tinha feito para alcançar as vitórias que eu tinha alcançado. Então, aquela não aprovação não poderia ser não poderia ser um obstáculo intransponível. E aí o Osiel disse a palavra-chave: disciplina. Porque eu já trabalhava, eu já estava dando aula, eu já era professor e a docência ela consome muito, porque a gente precisa se preparar, não adianta. A aula ela não nasce na hora que você está da frente dos alunos. Não é uma coisa mágica, né? Talvez alguém pense assim, olha, eu estou ali, os alunos chegaram e tudo vai brotar. Não é assim, existe uma preparação anterior, o professor precisa continuar estudando e naquele ritmo era muito difícil querer se dedicar para um sonho meu, que era apenas meu, e precisava dessa disciplina.
E foi a isso daí que eu me agarrei. Talvez eu nem soubesse que o nome era esse. Mas no meu caso, a minha dificuldade era a matemática, eu precisava estudá-la. Felizmente a gente já tinha ali as redes sociais, não as redes sociais, mas o YouTube, né, que salva a gente de muita coisa. Eu continuo aprendendo muita coisa por ali e alguns professores desbravando e criando seus canais. Foi por ali que eu fui em busca da matemática voltada para o Enem. E sempre tendo em mente, quando a parte da tristeza, do luto por não ter sido aprovado passou, eu disse, não, eu preciso voltar e focar naquilo que realmente me interessa. Quando o resultado saiu, eu voltei, eu sempre faço essa retrospectiva. Valeu a pena, primeiro, eu não ter desistido e ter insistido naquela minha debilidade que eu tinha descoberto. Eu acho que aí entra, inclusive, isso que você está me perguntando. Se alguém se der mal agora, embora a nossa torcida não seja essa, a gente quer e vai batalhar para que todo mundo consiga, mas se não for dessa vez, procure se agarrar na fragilidade, de maneira inversa. Puxa, fui mal aqui, então eu vou focar nisso, melhorando aquilo que já é bom, mas enfrentando aquilo que me levou para a falha, né, naquilo que é ruim, e enfrentar. Porque é possível, hoje é possível. Se lá em 2014, ou lá em 1999, quando eu fiz o primeiro vestibular, foi possível, hoje ainda é mais fácil, desde que se queira, desde que se tenha disciplina. Eu falo muito para os alunos sobre se sabotar, né? Que às vezes acontece muito disso, né? O aluno ele tenta, vem a frustração e aí ele não tenta mais. Então, para a gente, emocionalmente, é se sabotar. É furar o barquinho na jornada Sim. da vida, porque próprio não fazer o vestibular, não fazer o Enem, eu não estudei, eu não sei fazer uma redação. Isso a gente ouve muito, né? Não sei fazer uma redação, não sei escrever, não tenho conhecimento de mundo. Uma batalha que a gente tem as primeiras aulas, nós vamos lá na Escola Heloísa, Sim. vamos falar um pouco sobre isso. Uma das primeiras batalhas é colocar na cabeça do aluno, você tem repertório cultural. Você tem conhecimento de mundo, é o seu conhecimento de mundo. O Vitor, obviamente, tem mais conhecimento na área do direito do que qualquer um de nós aqui. Então, você tem seu conhecimento de mundo. Eu tenho conhecimento de mundo em alguma área. A Cleice tem conhecimento de mundo. Eu falo muito também sobre as inteligências para os alunos. Você tem inteligência musical, intrapessoal, interpessoal, corporal, sinestésica. Então, às vezes, o aluno não ter essa percepção, o indivíduo que não tem essa percepção de que ele tem as múltiplas inteligências e de que ele pode, sim, leva ele a se sabotar, a desistir na primeira frustração. Sim, na verdade, você falou, eu me lembro do primeiro período de Direito. Eu queria ir embora, porque eu descobri que eu não sabia de nada daquilo. Então, quando eu via os professores... É igual ao curso de letras, né? Exatamente a mesma coisa. Descobre que não sabe língua portuguesa. Quando eu entrei lá no 2001, na primeira graduação, eu disse, meu Deus, como eu não sei de nada. E essa mesma sensação veio no direito, porque todos aqueles termos, alguns que por curiosidade eu já sabia, e outros que eu usava de maneira equivocada, eu digo, eu não sei de nada. E deu vontade de desistir de novo. Mas se eu tivesse desistido naquela época, eu não estaria terminando agora. Perfeito. E abrindo... certamente por conta desse esforço, outras possibilidades. Porque o que será da vida daqui mais alguns anos? Eu não descobriria se eu tivesse existido lá atrás. Porque eu fiquei desesperado. Então, quando a gente enfrenta a dificuldade, levei bomba no Enem, não vou fazer mais porque não consigo. Não, é aí que a gente tem que virar o jogo, tapar os buracos do barco e botar ele para navegar. Porque navegar é preciso. E sempre, E né? sempre. Não dá para parar. Não. Eu tinha um professor no curso de arquitetura, sou 50% arquiteto, fiz 2 anos e meio de arquitetura. Ele tinha entrado na faculdade da primeira graduação com 45 anos. Ele entrou na primeira graduação, fez arquitetura, fez engenharia e fez especialização em segurança do trabalho. Ele era engenheiro, arquiteto, segurança do trabalho. E ele assinava 3 vezes o projeto, Pronto, praticamente. E ele entrou na universidade com 45 anos. E às vezes o aluno com 15, 16, 17, 18, e aluno, professor, estou há 3 anos tentando estudar. Aí eu olho para ele, quantos anos tem? 21 anos. Eu disse, cara, Não, tá 21 anos na vida. Só está começando.
E aí, para a gente praticamente quase que finalizar a nossa conversa, Não é? Quais... Quando o papo é bom, é Pois legal, é. né? O tempo passa Eu muito queria ficar mais rápido. aqui, pô. Quais inspirações? Você teve professor, um advogado, um juiz, sei lá, alguém que inspirasse você nessa escolha? Que tenho certeza que Deus, acima de tudo, né, na sua vida também, como sua maior inspiração. Mas quem que era o seu norte nisso tudo, sua inspiração, sua motivação, assim, para quem você olhava nisso tudo? Olha, tive uma professora de português que eu nunca mais encontrei quando o ensino fundamental acabou. E ela se chamava Simone. Eu já procurei por essa mulher por aí. Vou mandar um beijo para Simone. Simone, se manda um você beijo nos pra assistir, Simone, um beijo. porque não sei por onde ela anda, mas se lembrar lá das turmas do Instituto São José, ela deve se lembrar de mim, se ainda estiver por aí. Tinha cabelo na época? Eu tinha cabelo, né? Eu continuo tendo, né? Eu só o escondo. E aí, eu não consigo me esquecer dela. Não esqueço. Porque era uma pessoa que inspirava. E fazia isso que eu acabei dizendo aqui. Ela não ensinava apenas a língua portuguesa, ela não ensinava apenas a produção textual. Ela ensinava para além. Volta e meia, eu lembro disso de maneira muito clara, de como ela rompia a bolha do ensino ali da gramática para falar daquilo que viria. E numa época estranha, porque a década de 90 ela foi estranha. Quem viveu, a gente não sabia muito bem. O mundo ia se acabar no ano 2000. Já ia se acabar, então de que adiantava estudar, né? Tinha tudo isso e quando 2000 veio ninguém morreu, tá todo mundo aqui. Bem. Aí vamos ter que acostumar novamente com a ideia de que vamos continuar no mundo. Tinha gente que estava esperando que acabasse, falou, acabou já pode descansar. Não acabou. Então, naquela época, mas a professora já dizia isso. Não com essas palavras, mas ela diz o que eu digo hoje, o futuro está chegando aí. Vocês precisam olhar para frente. E, claro, na adolescência, ali, saindo da infância, indo para a adolescência, ouvir esse tipo de papo não é muito... chega até a ser desagradável. Porque a gente olha para o adulto, eu olhava para o adulto de maneira estranha, né? Parecem ser do novo, eu sou adulto e olho para eles também da mesma forma estranha. Mas eu lembro da forma como ela conduzia as aulas. E dizia que o futuro viria. Ele ia vir. Então a gente precisaria estar preparado para eles. E nunca esqueço, não esqueço o nome. Existiam outros professores, é claro, mas eu sempre lembro dessa professora de português, porque ela insistiu comigo e com tantos outros que hoje têm a sua carreira, é claro, pelo esforço que também fizeram, mas ela foi uma das que apontou o caminho. Acho que o professor precisa fazer isso. Apontar o caminho, dizer que existe vida depois do ensino médio e que essa vida ela precisa ser buscada com toda a garra. A gente agradece, né, Cleice? A gente quer agradecer aqui o professor. Eu tenho mais perguntas aí nesse caso. Professor, Eu tenho uma pergunta, gestor, Zé. pergunte para a gente finalizar. Gosto de redação, professora de redação, meu né, Deus. gente? Vitor vai dar uma dica aqui maravilhosa de como foi essa redação que o levou à aprovação do direito. E se quiser compartilhar a nota também, estou curiosa. Lembra ainda? Eu lembro, eu peguei e eu fiquei com raiva, porque eu não queria eu queria mais. Mas eu peguei um tema difícil, que era publicidade infantil, 2014, e foi traumático, a nota geral do Brasil foi muito baixa. A minha nota foi 880. Comparado à média Brasil, eu estava lá em cima. Mas eu fiquei aborrecido porque eu poderia ter explorado um pouco mais. Eu esqueci de colocar no texto uma coisa que faria com que ele explodisse. Na nossa época, na década de 90, tinha muita propaganda de brinquedo, de boneca, tudo para criança. Os apresentadores dos domingos apresentavam ali, vendiam de tudo e muita coisa voltada para a criança. Depois veio toda a regulamentação proibindo esse tipo de coisa. E eu não me lembrei disso, que é o tal do repertório. E a gente tem. Não precisa copiar nada do texto. Que é a dica? Não copia do texto, dos textos motivadores. Faz o rascunho e tenta se lembrar, especialmente hoje. Informação.
tenta se lembrar daquilo que leu e daquilo que conhece e coloca de forma original ali no texto. A nota vai subir. Se eu tivesse me lembrado disso, de que hoje é proibido, de maneira como era antes, né? Diferente de como era antes, fazer a publicidade para as crianças, porque a publicidade antigamente era direcionada para a criança. O comercial do fofão a fofolete. Não, lembrem do comercial do batom. Compre batom. Seu filho merece batom. E aparecia a pessoa balançando o chocolate, que hoje é tão ruim, né? Só gordura hidrogenada. Mas antes era bom. E aparecia para hipnotizar. E a criança ficava louca. E os comerciais eram assim. E eu não me lembrei de colocar isso no texto. 880 é uma nota muito boa. A nota Brasil naquela época, 2014, a média geral foi 400, 450. Mas ter o repertório, e aí eu vou dizer, eu repeti isso, plante agora, busque repertório agora. Não espere, o texto não vai nascer porque você lê os textos motivadores. Não. Coloque, seja o mais original possível. A informação estará lá. Foi um ano que, inclusive, né, teve essa confusão porque os alunos não compreenderam aquilo que nós falamos nas nossas aulas, que é entender o tema. Muitos alunos falaram sobre a Maísa, né, na época. Sim. Hoje, para vocês, a Maísa já é adulta, né? Mas na época a Maísa criança, muitos alunos falaram sobre a Maísa, as crianças fazendo propaganda. E não era isso. E não era, então a nota, no geral, foi baixa justamente devido a isso. E é isso. Não é? A gente quer agradecer muito professor, músico, ex-policial militar. Meu Deus, é muita coisa. Estão revelando aqui gestor, as minhas identidades. O bom é que você falou de 17, né? Então ninguém vai dar uma idade muito alta. Não vai não. Sido próximo, né? A gente agradece, Escola Heloísa Mourão Marques, estaremos aí, né? A equipe do Pré-ENEM Legal, nossa sala de redação, a gente tem um carinho muito grande com essa escola. Não fica com ciúme, Simone do José Rodrigues Leite. Fica não. Fica nada. A gente tem um carinho muito grande pelas escolas, pela Heloísa, pelo tempo que a gente esteve ali e quer lhe agradecer, né? E aí, igual aquelas entrevistas, né? Qual a sua mensagem final? Qual a sua frase final? O que você diria pra gente finalizar? Assim, me sinto honrado de passar por aqui. Geralmente eu estou do outro lado, no nosso podcast, geralmente eu estou do lado do que estimula a conversa. Hoje eu vim pro lado do que responde as perguntas e não é fácil, tá? Não é fácil, eu entendo quem agora senta na minha frente. Assim, agradecer, dizer de novo que carrego aqui a Escola Heloísa no peito, porque você falou uma coisa muito interessante no início. A gente tem dado a vida, a equipe muito aguerrida, fazendo com que a gente tente tirar da letra aquela história, da letra fria do papel, aquela história de a educação pública de qualidade. A educação pública, ela enfrenta muitos desafios, mas ela é feita de pessoas, né, que vestem a camisa, podem até não carregar o símbolo aqui, como eu estou fazendo isso, de maneira física, mas vão para a escola todo dia enfrentar e apontar caminhos para os alunos. É o que a gente faz ali todo dia. Então, me sinto honrado de ter sido convidado para falar um pouquinho da minha história, para falar um pouquinho do trabalho que a gente faz, e eu espero que o que tenha sido dito aqui estimule alunos e professores a continuar batalhando pela escola, e que, ao saírem, se formarem, voltem para colaborar, que a vida em sociedade é isso, e a gente precisa de boas mãos, boas cabeças para fazer o nosso Acre prosperar. Nós agradecemos muitíssimo, foi maravilhoso, né, Uziel? Conhecer, né, um pouco mais do Vitor, além de gestor. Muito interessante, com certeza, todo mundo que assistir, que ouvir, né, vai ter aí insights e vai pensar e vai além. Então, nós queremos agradecer muitíssimo a sua presença aqui. Foi uma conversa muito agradável, não é, Uziel? A gente espera vocês no nosso próximo Papo Legal Enem. Obrigado, alunos, ex-alunos da terceira série do ensino médio. Nós esperamos você, a equipe do Pré-ENEM Legal, no nosso próximo Papo Legal Enem, com um outro super convidado, assim como hoje, professor Vitor Farias. Até o nosso próximo Papo Legal Enem. Tchau, tchau.